Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro da Saúde, Srs. Secretários de Estado. Em primeiro lugar, quero dirigir uma palavra e, na pessoa da Sra. Secretária de Estado, cumprimento todas as mulheres presentes na sala e saudar pelo Dia Internacional da Mulher. De facto, é um Dia Internacional da Mulher que tem uma raiz e uma história socialista, mas que neste momento em Portugal, com um governo socialista, estamos a maltratar a mulher naquele momento em que ela demonstra mais coragem, mas também o momento em que ela deve ser mais acarinhada, que é o momento do parto. Eu trago para aqui a minha experiência profissional, como o Sr. Ministro poderá saber, eu sou pai de uma família muito numerosa, acompanhei a minha mulher em todos os partos, uns no público, outros no privado, pelas mais variadas questões, mas hoje vejo com muita preocupação o facto de as mulheres terem uma grande incerteza de onde podem ter o seu bebê. E queria mostrar ao Sr. Ministro a cábula que me foi dada por uma mulher, que é aquilo que as mulheres grávidas hoje trazem no seu bolso. É um papelinho que tem que ter no seu bolso com um calendário onde há vários fins de semana, uns marcados a cor-de-rosa claro, outros marcados a cor-de-rosa escuro. E o Sr. Ministro sabe muito bem porquê, porque nos fins de semana marcados a cor-de-rosa claro, temos fechado o bloco de partos de Lisboa e Val do Tejo, Santarém, Vila Franca de Xira, etc, etc. Nos marcados a rosa escuro temos Lisboa e Val do Tejo, em Lisboa e Val do Tejo, Abrantes, Caldas da Rainha, Loures, Barreiro. Portanto, esta é a incerteza com que as mulheres grávidas hoje, no Dia da Mulher, têm que lidar. E mais, pior do que isto, neste domingo, no Barreiro, não sei se o Sr. Ministro terá visto as notícias, mas no Barreiro, agora além de termos a Uber Eats, temos também a Uber Baby, porque houve um bebê que nasceu dentro de um Uber à porta do Hospital do Barreiro. E quem teve que ajudar ao parto foi a mãe e a tia, porque o pai, quando chegou, primeiro ligou para o 112 e do 112 percebeu que não ia ter um socorro em tempo adequado, que também já vai sendo dramático, mas habitual em Portugal, e sabendo que não ia ter o 112 a tempo, chamou um Uber. Ao chegar à porta do hospital, o pai entrou no serviço de urgências, mas a maca e a ajuda só veio cá para fora meia hora depois e, portanto, a criança nasceu dentro do Uber. Nesta semana também, ou na semana passada, por esperar um doente com uma pulseira amarela, com espera de 24 horas no hospital de Évora, o paciente, quando os médicos foram ver aquilo que se estava a passar com aquele paciente e o tentaram passar para uma cadeira, perceberam que o paciente estava morto, que tinha morrido, e fizeram esta operação em frente a outros doentes que estavam também nessa espera de 24 horas nas urgências e que vieram relatar essa situação. E, Sr. Ministro, eu já o tinha avisado desta situação, que isto iria acontecer, porque aqui, nesta mesma sala, eu mostrei-lhe esta fotografia que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado desconsideraram, acharam que era populismo, e eu mostrei que os doentes idosos nas urgências em Portugal estão assim, amontoados, sem um único monitor, sem monitorização cardíaca, sem monitorização respiratória e a maioria deles sem sistema de soro. E, portanto, o Sr. Ministro sabe, é médico, sabe muito bem que um doente pode morrer silenciosamente, e é isso que está a ocorrer. Este homem de 82 anos, foi isso que aconteceu nas urgências de Évora. E nas urgências também de Loures, 11 médicos, chefes de serviço de urgência, se demitiram, e eu quero relembrar que foram os mesmos médicos que trabalharam durante a pandemia e que agora, depois da pandemia, vêm dizer que nunca viveram tempos tão difíceis e que vivem situações desesperadas e desumanas, nas suas próprias palavras, Sr. Ministro. Portanto, o cenário em Portugal, apesar da sua muita prosápia e conseguir fazer uma narrativa completamente cor-de-rosa do que se está a passar no SNS em Portugal, lamentavelmente ela não tem aderência com aquilo que acontece todos os dias em Portugal. Mas vamos a dados mais concretos. Desde 2011, 2014, desde a famosa crise financeira, onde o governo socialista, de onde o senhor tinha responsabilidade, o senhor era secretário de Estado do primeiro-ministro José Sócrates, e o senhor também fez parte do governo que levou Portugal à bancarrota, mas a partir desse momento, de facto, colocou-se uma enorme pressão sobre o sistema de saúde em Portugal. Houve reduções salariais, houve aumento dos horários de trabalho e um congelamento real do orçamento do SNS. A partir dessa altura tentaram reverter a situação e o Sr. Ministro pode mostrar aí as contratações, pode mostrar as contratações novas do SNS, mas o que é facto, o que não mostra, é que a passagem para as 35 horas do SNS e as contratações que foram feitas de novo, não são suficientes para colmatar a falta de trabalho, ou seja, a diminuição do horário de trabalho e a variação do volume de trabalhos profissionais acaba por ser
negativa em vez de ser positiva. E, portanto, nós temos que fazer uma avaliação líquida do que está a acontecer do SNS. O Sr. Ministro diz que contrata muitos profissionais de saúde novos, mas o que é facto é que esses profissionais de saúde não chegam e não chegam de tal forma que hoje estamos a ver, também no dia 8 de março, a primeira greve de médicos depois da pandemia. Os médicos, a classe profissional dos médicos, uma das federações, resolveu entrar em greve e esperou bastante tempo e esperou, como o Sr. Ministro disse, que o SNS conseguisse recuperar de alguma maneira dos anos pandémicos para voltar à carga, digamos assim, na sua luta salarial. Porque na base disto tudo, Sr. Ministro, está de facto um problema de captação de recursos humanos. Porque Portugal não tem falta de médicos, Sr. Ministro. O Sr. Ministro sabe muito bem que Portugal é o 8º país da OCDE com mais médicos per capita e, portanto, o que radica aqui o problema é a falta de capacidade do SNS de captar profissionais de saúde que estão numa debandada total. Existe uma perda de encéfalos do SNS, tanto para o privado, como para o setor social, como até para os estrangeiros, Sr. Ministro. O Sr. Ministro mostra que há uma grande formação e um grande investimento de formação nas especialidades, mas quantos deles é que não vão para o estrangeiro? É que, Sr. Ministro, em Portugal está a haver uma debandada de encéfalos do SNS e de profissionais de saúde para o estrangeiro maior do que há desde o tempo da Troika. O ano passado emigraram mais médicos do que o tempo da Troika e mais enfermeiros do que o tempo da Troika e gostava que o Sr. Ministro respondesse a isto muito concretamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, de facto, em plenário o Partido Chega já foi acusado por este partido, pelo PSD, de querer transformar a Casa da Democracia numa taberna, mas hoje nesta Comissão vemos bem quem é que não dá ordem à palavra, quem é que não obedece à ordem à palavra, quem é que faz pontos de ordem à mesa sem o fazer efetivamente e quem é que continua a falar com a partes e entrar em diálogo com outros partidos políticos enquanto nós estamos em intervenção. Mas passando isso à frente, Sr. Presidente, muito obrigado pela palavra que me concede. Eu gostava de endereçar o Sr. Ministro da Saúde dizendo que, sim, Sr. Ministro, eu falo em casos particulares. Os casos particulares realmente muitas vezes são a ponta do iceberg, mas servem bem para ilustrar aquilo que se passa no SNS. E, de facto, também falo nos casos particulares, Sr. Ministro, porque a sua antecessora, a doutora Marta Temido, era muito rápida a anunciar as comissões de inquérito e a anunciar intendências e inspeções. Mas, de facto, nunca vimos a saber quais é que são as conclusões oficiais. Os senhores Ministros da Saúde, sempre a primeira reação que têm, exatamente essa que o Sr. Ministro teve aqui agora, é desvalorizar, dizer que não foi bem assim, dizer que se está a estudar, dizer que eu é que conheço bem o caso, como se a comunicação social não fizesse o seu trabalho de investigação jornalística, mas de facto nós temos que atentar também aos casos particulares. E o Sr. Ministro falou também nas reuniões que está a ter com os autarcas. Aliás, Sr. Ministro, parabéns porque consegue pôr vários autarcas de várias forças políticas, desde a esquerda até à direita, a clamarem por reuniões com o Sr. Ministro. Mas essas reuniões o Sr. Ministro faz exatamente como faz com os sindicatos e com as federações profissionais, que é, tenta adiar, e falou aí exatamente no caso da CIM-LT, da CIM de Lisboa, de Alzíria do Tejo, que essa reunião foi pedida há muito tempo atrás, foi marcada para dia 16 de fevereiro, o Sr. Ministro disse que voltava a remarcar a reunião agora para março, e ela ocorreu ontem, esteve com 11 presidentes de Câmara da Alzíria do Tejo, e sabe o que é que eles disseram, Sr. Ministro? É que eu sou eleito por Santarém. Sabe o que é que eles disseram, Sr. Ministro? Disseram que o Sr. Ministro foi lá fazer uma descrição dos problemas e que levou 0 soluções e que apontou as soluções para uma reunião ainda a ter e, portanto, nada se concretizou. E o problema, nomeadamente no Hospital de Santarém, que eu vou utilizar aqui novamente, que é um hospital distrital do 3º maior distrito do país, o que nós gostávamos de saber era como é que o Sr. Ministro vai arranjar médicos. É que o hospital devia ter 20 médicos de medicina interna e sabe quantos tem, Sr. Ministro? Tem 8. Devia ter 19 médicos
de ortopedia, não, peço desculpa, devia ter 19, tem 19 médicos em 40 que devia ter em ortopedia e devia ter 14 e tem 5. E, portanto, há uma enorme falta de especialidades e o que acontece aqui radica exatamente no mesmo problema que eu falei na primeira ronda, que é a falta de valorização dos médicos. Esta devia ser, de facto, a prioridade do Ministério da Saúde. Não interessa aos portugueses de hoje se a culpa é da Troika, se a culpa é do Sócrates, se a culpa é do Passos, isso não interessa, Sr. Ministro. O que interessa é que os médicos hoje e os enfermeiros hoje estão a sair do SNS e os portugueses também. Os portugueses hoje, temos em Portugal um sistema, um país e 2 sistemas, porque repare bem, neste gráfico é muito exemplificativo. Em Portugal temos 100% da população, 50% só recorre ao SNS, 35% tem seguros de saúde e 15% tem uma contratualização da função pública. Ou seja, quer dizer que 3.200.000 portugueses já contratualizaram um seguro de saúde, 1,5 milhões de portugueses têm um subsistema de saúde pública, ou seja, 1,3 milhões na ADSE, 106.000 da ADM, 114.000 na SAD da GNR e 76.000 na SAD da PSP. E, portanto, nós temos um país, 2 sistemas. Quem é pobre vai ao Sistema Nacional de Saúde, ao Serviço Nacional de Saúde. Quem pode contratualizar um seguro, contratualiza. E quem é funcionário público tem um acesso privilegiado às consultas e às cirurgias públicas. Portanto, isto é a realidade da saúde em Portugal. Depois não venham dizer que é o Chega que é contra o SNS, que o Chega quer destruir o SNS e outras mentiras que muitas vezes a esquerda gosta de propalar. Não, o Chega é a favor do CNS. Já propusemos em todos os orçamentos de Estado, desde que entramos nesta Assembleia da República, já propusemos o reforço do SNS, já propusemos o reforço das cadeiras de médicos, de enfermeiros, de técnicos de diagnóstico, de auxiliares, de técnicos de emergência pré-hospitalar e por aí adiante. Portanto, o que tem que acontecer, Sr. Ministro, e quero-lhe perguntar se está realmente com os 2 pés dentro das negociações com os sindicatos. Porque, Sr. Ministro, dizer à saída de uns prémios no Porto de que tem reuniões marcadas até junho, quando nós temos uma greve de médicos a decorrer agora e os enfermeiros também já estão a ameaçar, não é dizer que está dentro das negociações, Sr. Ministro, é atrasar com a barriga até ao verão umas negociações que, pelos vistos, precisam de ser terminadas e precisam de ser terminadas agora. Sr. Ministro, queria também perguntar-lhe relativamente à situação do Algarve, quando é que vão nascer realmente os hospitais que estão prometidos para o Algarve? Se realmente vão começar, quando é que vão começar as obras dos hospitais do Algarve e o Hospital das Caldas da Rainha, se vai anunciar finalmente, o Hospital do Oeste, peço desculpa, o Hospital do Oeste, se vai finalmente anunciar a sua localização no final deste mês. Esse anúncio já tem vindo a ser adiado por várias vezes pelo Sr. Ministro. Quero saber se o Sr. Ministro se vai comprometer finalmente a anunciar para que as forças vivas do Oeste saibam onde é que vão ter o seu hospital. Muito obrigado. Vou enviar aos serviços da Comissão uma notícia com a data de hoje que diz: Santarém lamenta a ausência de soluções na reunião com o Ministro da Saúde. Foi com os autarcas. Foi o autarca de Santarém. Leia lá as declarações do Presidente da CID. Foi o Presidente da Câmara de Almeirim e o Presidente da Câmara de Santarém e outros presidentes de 11 presidentes de Câmara que se reuniram. E gostava também que a mesa... A segunda parte do meu ponto de ordem à mesa, da minha interpelação, era que gostava que a mesa solicitasse ao Ministério da Saúde a folha salarial do CEO da Saúde, uma vez que nos chegou a notícia de que ele estará a oferir cerca de 11.500 euros por mês e, portanto, gostaríamos de que a mesa da Comissão perguntasse ao Ministério da Saúde qual é o verdadeiro salário do CEO da Saúde. Muito obrigado.